Bom, você tem que levar em consideração o seguinte. Vamos partir de um exemplo bíblico. Quando perguntam a Jesus, é lícito o homem se divorciar da mulher e casar com outra? Porque Moisés nos autorizou a fazer isso. E daí Jesus responde, ele autorizou isso por causa da dureza do seu coração. Mas, no princípio, no começo, não era assim. Né? Ou seja, isso quer dizer que o casamento indissolúvel, né, era uma coisa que estava dada na origem do ser humano, no paraíso terrestre. Né? Então, o homem foi feito originalmente para ele se unir com uma mulher e permanecer com ela o resto da vida. Porém, isto é realmente, segundo o que está ali na Bíblia, vamos dizer, é o protótipo do ser humano antes da queda. Né? Isto não é mais a natureza humana tal como está hoje. E é evidente que aquilo que estava no princípio, tá certo? Deve ser, evidentemente, o modelo ao qual todos tendemos. Porém, é absolutamente ridículo você achar que uma perfeição paradisíaca pode ser instaurada mediante decreto. Tá certo? Então, o ser humano viverá sempre nesta tensão entre o que ele era no princípio e aquilo que ele consegue ser agora. Entendeu? Essa tensão ela não tem solução. E quando você tenta resolvê-la à força, acontece exatamente o que você está dizendo aqui. Por exemplo, eu mencionei, aulas atrás, a diferença que existe entre uma proibição moral e uma inibição psicológica. Se um determinado mandamento moral está incorporado, ele já não é apenas um ensino, alguma coisa que Jesus Cristo ensinou lá a 12 apóstolos e está pregando do Sermão da Montanha, já não é mais isso, ele já é uma instituição, ele é uma lei, ele foi incorporado por toda a sociedade, as pessoas julgam de acordo com esse critério, isso está incorporado nas leis e consolidado em castigos civis e penais. Então existe uma pressão monstruosa, não apenas, vamos dizer, da igreja, mas do mundo, para que você se comporte desta ou daquela maneira. Tá certo? Então eu digo, isto tem uma possibilidade muito maior de criar uma inibição emocional do que criar uma obediência moral verdadeira. Porque toda esta pressão ela vai operar em cima do medo. Medo do quê? Medo de ir para o inferno, medo de não ir para o céu. Eu digo, você não vai dizer que esses medos post-mortem são mais presentes para você do que a pressão da sociedade e o medo de ir para a cadeia ou de perder o emprego. Não é assim. Quando você chega neste ponto, onde você tem mais medo de ir para o inferno do que medo de ir para o gulag, você é um santo. É? Portanto, você está obedecendo não a Deus, mas ao mundo. E, no entanto, aquilo que o mundo está lhe impondo corresponde no seu conteúdo àquilo que o próprio Deus quer de você. Então, você tem uma contradição entre o conteúdo do mandamento e os meios reais, meios efetivos da sua execução na sociedade humana e na vida humana. Tá entendendo? Essa contradição não é solúvel, nós vivemos dentro dela. Então, isto quer dizer que agora entrei na opinião pessoal. Né? Eu acho que você só consegue realmente obedecer a Deus quando você não obedece mais o mundo. Enquanto você está obedecendo o Código Penal, o Código Civil, os tribunais, o falatório da vizinhança, etc., etc., você não está obedecendo a Deus, ainda que o conteúdo do mandamento imposto seja o mesmo. Porque é o problema de perante quem você está cedendo. Perante um Deus que você não vê, perante um Deus que você sabe que é amor infinito e que fará tudo para perdoar você, é desse que você está com medo? Ou é com medo do falatório da vizinhança?
com medo do juiz, com medo da polícia, etc, etc. Então, quando a Bíblia diz que a alma tem 3 inimigos, o mundo, o diabo e a carne, você precisa ver que você corre de um desses inimigos e cai na mão do outro. Né? Então, isso não é fácil. Então, é por isto mesmo que o Cristo disse que você deve perdoar a pessoa não 7 vezes, mas 7 vezes 70. Não é isso? Agora, acontece que todo mandamento, tudo aquilo que é imposto como uma ordem, cria para os beneficiários indiretos um direito. Então, se você é obrigado a ser fiel à sua esposa, ela tem o direito à sua fidelidade, ou seja, ela é o beneficiário do mandamento que pesa sobre você. Não é isso? No instante em que esse mandamento é incorporado no Código Civil, ele não depende mais da sua origem divina, ele funciona mesmo se você não acredita em Deus. É? Tá certo? Então você acaba acreditando que aquilo é um direito natural, inerente à sua pessoa, quando na verdade não é. É? Por quê? Quando Jesus diz, não era assim que era no princípio, será que Jesus não foi informado da queda? Será que ele não foi informado que a natureza humana já não é a mesma? E que não basta você mandar para que as coisas aconteçam. Se ele mandar, sim, porque ele é o Logos Criador. O que ele diz acontece, mas nós não somos assim. Às vezes dá uma ordem para o seu cachorro, ele não obedece. Quanto mais as outras pessoas. E quanto mais a natureza das coisas. Tá certo? Então você precisa ver o seguinte, esta vida é um trajeto no meio da contradição, da tensão e da dificuldade. Essa é a nossa natureza, tá certo? E você vê, quando você reza o rosário, não tem entre os mistérios dolorosos, o quarto mistério é Jesus carregando a cruz. E isso aí é para você cultivar a virtude da paciência. Paciência para quê? Paciência com tudo? Não, é claro que não. É? Mas paciência para com você mesmo e para com os seus irmãos, os seus semelhantes. Né? Sabendo que eles não vão se tornar perfeitos do dia para a noite só porque você mandou. E que nem mesmo você tem a capacidade de obedecer a esta ordem. Então, na nossa vida pessoal, nós sabemos que nós vamos errar muitas vezes e vamos depois confessar nossos pecados e ser absolvidos e tentar de novo, e de novo, e de novo. Todos nós sabemos que é assim. E na igreja é assim. Eu digo, mas na sociedade civil pode ser assim? A igreja pode te absolver os teus pecados. Então, padre, está absolvido, está absolvido. Só que, eu digo, e as penalidades temporais? E a pressão da sociedade? A sociedade não é a igreja está aí para te perdoar e para te levar para o céu. A sociedade está aí para mandar em você, porra. E acontece que quais são as relações entre a igreja e a sociedade? Elas também são ambíguas. Por exemplo, entre a igreja e o Estado. Sempre foi uma relação ambígua. Tá certo? Nunca foi uma relação pacífica. Nunca houve uma perfeita identidade entre as duas coisas e nem uma perfeita separação. Tá certo? Então, nós todos temos que parar de tentar viver por modelos estereotipados que estão na nossa cabeça e aceitar a realidade como ela é. Então, você saber que uma coisa é errada em termos da perfeição primordial não quer dizer que ela possa ser suprimida da vida desta terra. Não é isso? Então, mas quando os valores bíblicos são incorporados na legislação, eles se tornam instrumentos temíveis de escravização do indivíduo, não a Deus, mas ao mundo. Então esta ambiguidade, isso está muito bem observado isso aqui. Você pergunta, eu estou obedecendo isso porque estou com medo de quem? Não é isso? Então, claro que o ideal é você cada vez ligar menos para a autoridade terrena e seguir mais a Deus. Muitas vezes você vai escandalizar as pessoas por causa disso. Elas não vão te compreender como não compreendeu o próprio Jesus Cristo, Não é isso? Porque Jesus Cristo fazia tudo direitinho conforme
as autoridades civis mandavam? Não, ele não era contra a autoridade civil, mas às vezes simplesmente não dá para contentar todo mundo, não dá para contentar a sociedade humana. A sociedade humana é composta do entrechoque de opiniões, desejos contraditórios. Quer dizer, a simples ideia de contentar a todo mundo é autocontraditória. Então, veja, se o que inspira você a estudar filosofia é o desejo de encontrar fórmulas, né, definitivas que apaziguem todas as perguntas, então você é o Bertrand Russell. Entendeu? Nós aqui, nós vivemos na contradição. Nós não somos tão coerentes assim. Nós somos coerentes com a estrutura da realidade. A estrutura da realidade tem lá o seu elemento de incoerência. Tá certo? Por onde, vamos dizer, por assim dizer, o absurdo penetra no mundo. Né? Então, não podemos suprimir o absurdo. Isso seria mais absurdo ainda.